Mano, eu quero começar a trocar uma ideia com você, falando um pouquinho sobre uma barreira que muitas pessoas acabam tendo pra entrar na academia, pra começar a fazer exercício, que é quando o cara ele tá claramente fora de forma. O cara às vezes ele tá acima do peso, ele tá sedentário, e aí ele olha uma atividade física e ele vê as pessoas praticando atividade física e fala, puta cara, eu vou passar vergonha porque eu tô gordo, vou passar vergonha porque tá todo mundo no shape, ou tá todo mundo correndo. Como é que você vê que é essa trava pra quem quer começar uma atividade física e se sente às vezes mal com o próprio corpo e com o próprio condicionamento? Bom, isso primeiro assim, a gente tem que entender que é normal. Então se a pessoa sente isso, tá tranquilo, você tá dentro da normalidade. Só que se a gente vai trazer pro lado lógico da coisa, qual que é o lugar que a pessoa não pode ter vergonha? É a academia. Porque se eu tô gordo, se eu tô fora de forma, se eu tô com a saúde ruim e eu quero melhorar, então se eu estiver dentro da academia, eu tô no lugar certo, né? Estaria errado se eu estivesse comendo coxinha, fazendo um rodízio de pizza. Porque se eu quero melhorar, eu tenho que estar lá. Então esse é o primeiro ponto que a pessoa tem que entender. Quem tá lá não pode ter vergonha, porque já venceu a primeira barreira, que é o querer mudar e estar no lugar da mudança. Só que, claro, na cabeça das pessoas que não praticam, que não vão, ao chegar lá, elas acham que vai ser... só vai ter fisiculturista lá dentro. Não é verdade, né? Lógico, você tem academias muito raiz de fisiculturista mesmo. Tem, mas provavelmente você nem vai simpatizar com isso de primeira, porque é algo muito old school e tal. Uma coisa mais raiz. Uma academia pop, né? Ela tem pessoas normais lá. Lógico que tem pessoas que são mais fortes, porque o ambiente é esse, né? Tem gente que vai lá há anos, então tá construindo um físico bom. E a gente tem que lembrar que será que se eu for lá, não vai ter uma ou outra pessoa que vai me olhar torto? Será que não vai ter alguém que vai me tratar mal, não sei, fazer qualquer coisa? Sim, vai ter. Assim como qualquer outro lugar. A gente tem idiotas em qualquer lugar, não é? Menos sendo entrevistados nos podcasts. Aí não tem nenhuma coisa que acontece, né? Mas tirando essa exceção, a gente tem idiota em tudo quanto é lugar. Porque assim, todo avançado já foi iniciante. Nem todo iniciante vai ser avançado. Então se todo avançado já foi iniciante, ele sabe como é o começo. E na verdade, ele vai simpatizar com isso. Por exemplo, eu tenho um histórico com obesidade. Fui muito obeso e tal. Então quando eu vejo alguém muito obeso dentro da academia, me dá uma sensação boa, né? Porque eu olho e falo, nossa, eu também comecei assim e eu resolvi o meu problema. Então eu vou estender a mão para essa pessoa, até mesmo num olhar afetivo, né? Claro, a gente que é professor, a gente tem um olhar diferente. Por exemplo, a gente sabe o aluno que está fazendo exercício errado e não quer ser ajudado. Se você for lá, vai ser grosso com você. Ou um outro aluno que você vê que ele está fazendo errado e ele tem humildade. A gente consegue sentir isso e nunca erra. Nunca erra. Eu, às vezes, me posiciono. Quando eu vejo que a pessoa está fazendo exercício errado, eu não estou atuando ali, eu não sou professor. Mas você percebe que ela está fazendo muito errado e não é um professor que passou um exercício específico, ela está executando errado, até porque ela é iniciante. Não tem biomecânica adaptada para iniciante, normalmente. Pô, vai até a pessoa, troca ideia, conversa. Então, assim, pro pessoal que está em casa, vocês vão encontrar idiotas em qualquer lugar. Fica tranquilo. Mas não é por isso que você não vai buscar. E tem uma coisa, às vezes, mesmo de autossabotagem, né? Porque eu sinto que a gente é muito ruim em começar coisas novas. Não sei se você já reparou. Principalmente quando você vai ficando um pouco mais velho, assim, depois dos 25, 30, você vai fazer uma coisa e você se sente meio tosco, assim, do tipo, pô, vou fazer uma luta, mas puta, não vou dar um chute alto. Isso tem uma explicação neurocientífica. É mesmo? Tem. Eslen Delanogari, já ouviu falar dele? Conheço. Maravilhoso. Queremos ele aqui, estamos aqui no corre. Tem o WhatsApp dele aí, aqui. Ó. Considere convidado, ele é fantástico, maravilhoso. Ele é meu professor de neurociência, né? E existe a neuroplasticidade, que é realmente como a gente consegue se adaptar às coisas. Por exemplo, se você pegar uma criança e colocar ela nos Estados Unidos, ela vai falar inglês espontaneamente, ela não precisa fazer aula. A gente tem que fazer muita força. A gente que já passou de que idade? Qual idade você falou? Quando passa dos 25. A neuroplasticidade, ela é grande até os 25. Quer dizer que depois dos 25 você não vai aprender? Não, mas quer dizer que você tem que fazer um esforço para aprender. Então esse que é o ponto, é neuroplasticidade. Depois dos 25, se a gente não se esforçar, a gente não consegue aprender alguma coisa, seja ela fisicamente, intelectualmente. Pra gente pegar vamos colocar assim, por osmose quase, né, por uma osmolaridade, não é tão simples. E existe um outro ponto também, que esse é muito importante. Por exemplo,
quando a gente tem que entender que o esforço ele é descolado do resultado. E isso é muito, muito complicado. Porque se a pessoa não entender isso, ela vai desistir. Por exemplo, a pessoa que começa a treinar, ela tá lá, vamos pegar, gordinha, sedentária, com dor nas costas, com exames ruins. Quando ela começar a fazer atividade física na primeira semana, como é que ela vai ficar? Igual ela tá? Não, ela fica pior. Porque ela tem tudo isso e ainda fica dolorida. E ainda fala, nossa, eu tô todo quebrado, tô sem disposição. Porque o treino exige muito no começo de um físico que não tá habituado. Aí você fala pra pessoa, faz uma dieta, certo? Aí a pessoa comia tudo que ela gostava e agora ela não come, porque ela não tem prazer naquela comida que ela vai ter prazer depois. Porque as nossas papilas gustativas vão adaptar, né? A nossa fome vai se regular. Então assim, tudo vai acontecer. Só que primeiro você se esforça e depois você consegue um resultado. Então primeiro você paga, igual um cinema. Depois você assiste o filme bom, né? Então, o que acontece? A pessoa, se ela não entender que é descolado, olha, eu tô nessa situação e quando eu começar, eu vou piorar tudo. Porque eu vou continuar com os problemas e ainda dolorido e não comendo o que eu quero. Mas, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu vou começar a ter prazer nessa comida. Eu não vou ficar mais dolorido, minha dor nas costas vai embora, os meus exames vão melhorar, eu vou estar mais magro, com mais disposição. Aí, quer dizer, ela recebe uma baldada de coisas boas de uma vez. Só que aí esse caminho, né, do começo até o, sei lá, segundo, terceiro mês, eu costumo falar o seguinte, se ela não tiver fé, e não é em Deus ainda que possa ser, fé é acreditar naquilo que a gente não tem como ter certeza. Se ela não acreditar nisso, não tem como. Porque é descolado, o esforço é descolado do resultado. Então primeiro ela vai se esforçar para depois ela ver o resultado. E nesse processo aqui tem que ter fé. Ou seja, eu acredito no que o Leandro está falando, ou no que a ciência está falando, ou em qualquer um. E aí eu sei que se eu me dedicar, eu vou ter o resultado obtido. Aí eu vou obter esse resultado e aí eu tenho motivação. Porque motivação vem de motivo. Quem começa a treinar não tem motivo. Vai ter motivo de quê? Agora, a pessoa que já viu que melhorou a vida dela, ela tem motivação. Por exemplo, se você perguntar para um atleta de fisiculturismo, você tem dificuldade para treinar? Ele vai falar, não. Aí você pergunta para alguém que nunca treinou, você tem dificuldade para treinar? Tenho. Só que o fisiculturista levanta 500 quilos e a pessoa levanta 5. Qual treino é mais difícil? Mas o de 500. Mas por que ele acha fácil? Porque ele tem motivação. Ele sabe que se levantar aquilo, isso vai refletir no físico dele do jeito que ele precisa. E a outra pessoa não tem motivação. E como é que eu construo motivação? Tendo fé.